Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu vou dar uma aula de história para vocês. Vou falar um pouco dos nômades, dos sedentários, das primeiras cidades, das trocas comerciais. Então vamos lá no começo, no homem primitivo. As primeiras sociedades que surgiram, o homem ele não tinha conhecimento de nada. Ele aprendia as coisas com a natureza. Então eles viviam em pequenos grupos e só tinham duas funções dentro desse grupo: coleta e caça. Eles viviam praticamente dessas duas atividades, coleta e caça. Então eles chegavam num lugar novo e aproveitavam tudo que tinha de recurso para eles naquele lugar. Por exemplo, eles geralmente ficavam perto de rios para poder aproveitar da água e onde tivesse madeira, frutos. Então, daquele lugar, eles tiravam a madeira para construir suas casas, eles pescavam no rio, eles caçavam os animais, coletavam os frutos das árvores. E ali eles ficavam até enquanto a natureza tivesse oferecendo recurso para eles. Eles usavam até os recursos se escassearem, ou seja, acabar a comida dali, a madeira e a caça, né? Aí eles arrumavam todas as suas coisas e iam em busca de um novo lugar. Então, esses povos, eles eram chamados de nômades. Eles não tinham residência fixa. Eles ficavam mudando de um lugar para outro para aproveitar o que tinha de recurso em cada lugar que paravam, tá? As duas funções que eles desempenhavam era coleta e caça. Geralmente a coleta ficavam para as mulheres, que coletavam os frutos, coletavam madeira, coletavam palha, e a caça ficavam com os homens. Eles iam para o meio da mata ou para os rios e pescavam e caçavam os animais. Uma curiosidade, eles não tinham como guardar, como armazenar, eles não tinham esse conhecimento de armazenagem de alimento. Então, eles coletavam e caçavam todos os dias ou dentro de um curto espaço de tempo para que o alimento não se estragasse, eles pudessem aproveitar. Então, eles caçavam e coletavam à medida da sua necessidade. Uma característica dos povos nômades é que eles não acumulavam, tá? Eles usavam da natureza à medida que necessitavam. Então, eles aproveitavam aquilo que eles precisavam e não acumulavam, não tinham como guardar, eles não tinham conhecimento. Não tinha geladeira, não tinha armário, eles usavam à medida que precisavam. Com o passar do tempo, eles foram observando a natureza. O que eles observavam? Eles observavam que os frutos que caíam no chão acabavam brotando numa nova planta. Eles começaram a observar o comportamento dos animais, que as fêmeas ficavam grávidas e davam filhotes, que os filhotes mamavam nas suas mães. Então, com essa observação da natureza, eles começaram a descobrir novas coisas. Eles começaram a descobrir, por exemplo, que dava para plantar novas plantas, que dentro dos frutos tinham semente. Quando essas sementes caíam na terra, elas brotavam e faziam uma nova planta. Então, com isso, eles começaram a guardar as sementes e plantar essas sementes. E com isso, nasceu a agricultura. A agricultura, ela trouxe uma nova forma de vida para os nômades. Por quê? Porque se eles plantavam, eles precisavam cuidar dessa planta. Eles precisavam esperar ela crescer e dar novos frutos. Isso inviabilizou a mudança de lugar onde eles moravam. Porque se eles tinham que ficar cuidando da planta, se eles tinham que esperar essa planta dar frutos, eles não podiam ficar trocando de lugar, senão eles iam deixar a plantação para trás. Então, eles passaram a ficar no lugar e pararam de mudar. E com a observação dos animais, eles acabaram domesticando, eles começaram a prender esses animais
para que eles criassem e deixassem as fêmeas grávidas e que dessem filhotes e que dessem leite ali perto deles, que aí eles não precisavam ir para a floresta caçar, ok? Então, com a descoberta da agricultura, que é essa plantação perto deles, que eles podiam controlar, que eles tinham que regar, que eles tinham que cuidar, e a domesticação de animais, eles pararam de ficar mudando de um lugar para o outro e estabeleceram moradia fixa, tá? E daí passaram de nômades a sedentários, passaram a se chamar povos sedentários, porque eles ficavam no lugar. Então, os nômades têm características principais de mudança de lugar um para o outro, pouca gente no grupo, eles tinham poucos indivíduos no grupo, que aí eles tinham medo de dividir a comida ou que a comida não desse, então eles acabavam fazendo poucos grupos, tá? E os sedentários, eles já tinham grandes grupos, já começaram a agregar mais gente para o grupo deles. Por quê? Com a agricultura e com a domesticação de animais, eles passaram a ter mais trabalho, porque tinha que regar, tinha que muitas vezes carregar a água do rio até a plantação. Eles tinham que alimentar os animais, tinham que tirar leite. Então, eles passaram a ter mais pessoas no convívio deles, tá, gente? Então, a diferença principal entre os nômades e os sedentários é essa. Nômades não tinham residência fixa, os grupos eram pequenos e não dominavam a agricultura e a domesticação de animais. Os sedentários, eles já precisavam de mais gente, estabeleceram residência fixa e começaram a dominar a agricultura e domesticação de animais, tá? Com o passar do tempo, os sedentários passaram a ter mais necessidades. Por quê? Com o aumento das pessoas, precisaram plantar mais, precisaram aumentar o número de animais que eles iam cuidar dentro dessas aldeias. Então, eles começaram a descobrir outras funções dentro da aldeia. Tinham as pessoas que cuidavam dos animais, tinham as pessoas que cuidavam da plantação, das plantações. Mas também começaram a surgir as pessoas que só construíam moradia, construíam pontes, desviavam a água do rio para perto das plantações, eles faziam canais. E também tinham as pessoas que dominavam a arte da cerâmica. Elas trabalhavam com barro, porque à medida que foram aumentando as pessoas e foram aumentando as plantações, começou a ter mais comida, abundância de comida, ter muita comida. E eles precisavam guardar essa comida em algum lugar. Então, as pessoas desenvolveram técnicas de cerâmica, faziam potes para armazenar água, potes para armazenar os grãos. Então, além da coleta, da caça, começou a surgir agricultura, começou a surgir criação de animais, e daí vieram outras profissões, como os artesãos que faziam as roupas, que faziam os potes, que faziam as cerâmicas em geral, e vieram os construtores que cuidavam dessa parte de construir ponte, construir casa para as pessoas. Como cada um tinha uma função, por exemplo, o construtor, ele construía, ele não plantava. Então, ele não tinha como resultado do trabalho dele comida. Ele tinha como resultado do trabalho dele uma casa, uma ponte, um canal. O artesão, o resultado do trabalho dele eram potes, eram roupas. Então, eles precisavam comer. E daí surgiram as trocas comerciais. O que é isso? Cada um dava o resultado do seu trabalho. Então, eu sei construir. O outro planta milho. Então, eu construo uma casa para ele. Em troca, ele me oferece alimento, ele me oferece milho. O outro cria ovelha. E o outro
constrói uma ponte. Então, um constrói uma ponte e o outro dá lã para ele poder fazer um cobertor, para ele fazer uma roupa. Então, as trocas surgiram dessa necessidade, de como cada um tinha uma habilidade, cada um tinha um trabalho, começaram a trocar, né, o resultado do trabalho entre si. Essas trocas comerciais, elas cresceram muito e começaram a surgir trocas entre aldeias. As aldeias próximas vinham na aldeia vizinha e faziam essas trocas, né? Começou a virar um comércio forte, até que cresceu tanto que começaram a ter lugares específicos, que foram as feiras. Tinha um lugar específico onde cada um ia com aquilo que produzia, deixava exposto na feira, e aí ficava mais fácil das pessoas irem lá trocar. Eu tenho um pote de grão, vou trocar por uma roupa. Eu tenho ovos, vou trocar por um pedaço de carne. E assim por diante, ficava mais fácil, né, a troca nessas feiras. Isso, com o passar do tempo, essas aldeias foram crescendo, foram chegando mais gente, foram nascendo mais gente, foi aumentando essa troca comercial. E também começou a aldeias vizinhas que não queriam fazer troca, queriam simplesmente chegar e saquear a colheita, saquear as coisas de valor que as pessoas estavam produzindo. O que é saquear? Saquear é roubar. Então, isso forçou as cidades a desenvolver uma nova profissão, que eram os soldados, os guerreiros. E também eles passaram a fortificar as suas cidades, que daí a gente pode ver em filmes antigos, em figuras, até na apostila, em livros de história, a gente consegue ver que essas civilizações sempre tinham muralhas, justamente por causa disso, para proteger essa produção e esse resultado do trabalho dos moradores das aldeias, que no futuro se transformaram em grandes cidades, tá? Com o crescimento dessas cidades, além da fortificação, que foi necessário proteger essa cidade dos inimigos, dos saqueadores, também se tornou necessário ter uma pessoa que organizasse tudo isso, né? Um sistema de governo, para que as pessoas pudessem seguir regras e ter harmonia e ter paz dentro dessa cidade. Então surgiram os governos também. E uma coisa muito importante, que foram os templos religiosos. A religião, eles acreditavam em deuses e acreditavam que esses deuses que presenteavam eles com chuva, com sol, com uma boa colheita. Então eles construíam templos grandes para fazer oferendas, para sacrificar animais, para fazer rituais em geral para esses deuses, para eles ficarem felizes e sempre proporcionar uma vida boa para eles. Era isso que eles acreditavam. Esses templos grandes na Mesopotâmia se chamavam zigurates, tá, gente? Que eram templos que dentro eram templos grandes. Zigurate quer dizer uma grande construção na língua antiga mesopotâmica. Quer dizer uma grande construção, um prédio grande. Então, nesse templo aconteciam todos os rituais religiosos nos quais ele acreditava. No topo, o sacerdote sempre ficava para falar com os deuses, para oferecer, para fazer os rituais mais importantes e também para observar as estrelas e os astros. Então eles eram grandes, esses zigurates eram grandes construções religiosas, geralmente ficavam no centro da aldeia, da cidade, porque era a coisa mais importante na opinião deles, tá? As duas grandes sociedades que surgiram nessa época era Egito e Mesopotâmia. Se vocês olharem no mapa, Egito e Mesopotâmia fica bem na margem de rios importantes. Egito fica à margem do rio Nilo e Mesopotâmia fica à margem de dois rios importantes, que é Tigre e Eufrates.
Eu já falei lá no começo do vídeo por que que eles ficavam perto da água. Eles sempre construíam perto da água. Porque a água é necessário para a vida. Não só para a vida, para beber, para fazer higiene, mas também para hidratar os animais. Eles precisavam de água para os animais e principalmente para a agricultura. Hoje a gente sabe que a maior parte da água que existe no mundo ela é destinada para a agricultura. Então, naquela época, já perceberam isso, que a água era muito importante para a agricultura. Então, eles sempre faziam suas cidades perto das águas, dos rios, ok? Então, por hoje é isso, gente. Relembrando os nômades, os sedentários, como é que aconteceu o crescimento, as duas cidades principais, as duas sociedades principais, que é Egito e Mesopotâmia, e a construção importante da Mesopotâmia, que eram os zigurates, que era uma construção religiosa, uma construção bem grande, que ganhava destaque na cidade, geralmente era construída bem no centro da cidade, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem acompanhar os rituais religiosos, tá bom? Então, até a próxima, beijo!